Tem pessoas que têm um problema na carne, um espinho na carne, ninguém sabe, tal lupinha. E esse espinho na carne muitas das vezes machuca, mas tem um coração sincero. Enquanto muitos estão dentro de uma igreja, mas longe de Deus, serve a Deus por vaidade. E tem pessoas que estão aqui fora, no mundo, aqui, cheio de pecado, mas quando abre a boca, até o demônio tem que correr. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer um coração sincero, não orgulhoso. Um coração que ame a Deus e respeite a Deus. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não respeitam a Deus e nem o seu próximo. Acha que é dono da igreja, acha que é dono do mundo. Um dia fui numa igreja, cheio de idolatria nessa igreja. Um cooperador famoso veio na minha cidade e ferveu aquela rua. Encheu de carro numa rua, encheu na outra. Encheu em tantas ruas. Mas dentro daquela igreja estava vazio. A hora que o cooperador estava pregando, manifestou o demônio em uma moça. E manifestando o demônio nessa moça, ninguém conseguia fazer nada. O cooperador lá de cima continuou a palavra, olhou para aquela moça, mas não foi expulsar. Veio o porteiro correndo, tentar pôr a mão na cabeça daquela moça possessa e nada adiantou. Veio a outra porteira mulher, tentou, mas nada conseguiu. Uma moça que estava em fraqueza, pecado, cabelo bem curtinho, ela pegou e disse bem assim: mas ele não é cooperador, ele tinha que vir repreender este que é porteiro, esta que é porteira, porque não expulsa demônio? Cadê o Deus desse povo? Irmão, aquele momento até eu fiquei angustiado. Saí daquela igreja, fui embora, refleti, e passou meses, e essa mesma moça, um dia bateram na minha porta e falaram: irmã Ivan, tem uma moça possessa por demônio. O demônio já tomou ela várias vezes, dentro da igreja, dentro de sua casa, onde ela vai. E o irmão não sente de orar nessa casa. Naquele dia, irmão, foi o dia. Eu cheguei nesta casa, era a mesma moça que estava na igreja. E ali, entrando naquela casa, batendo o olho naquela moça, o demônio que estava nela abaixou a cabeça. A hora que abaixou a cabeça, eu comecei a abrir um ajuntamento de oração, um movimento de oração. E abrindo o movimento de oração, estava cheio a casa de pessoas curiosas para saber o que ia acontecer naquele lugar. Irmão, aleluia, quando o demônio se manifestou após 3 hinos, aquela moça, aleluia, possessa, os pais dela seguravam. E naquele momento, muitas pessoas que estavam à volta, mas cheias de pecado, foi tentar tirar e nada aconteceu. Eu, na minha fraqueza também, aleluia, mas eu fui em nome do Senhor Jesus. E quando você vai em nome do Senhor Jesus, não é a minha força, não é a tua força, é a força dele. Então naquele dia, dentro da igreja, ninguém usou o nome de Jesus. Aleluia, o cooperador, o ancião, os porteiros, nem eu pude nada fazer naquele dia, mas no momento certo aconteceu. Aquela moça foi liberta naquela casa, naquele dia, por um movimento que Deus criou. É Deus que cria caminho. Deus não deixou expulsar o demônio naquele dia dentro da igreja, mas Deus criou um caminho para que fosse até a casa dela. E chegando na casa dela, a obra foi concluída, irmão. Ei, minha irmã, então não sei se tem alguém da tua casa que está passando por processos difíceis, mas na hora certa Deus vai enviar um anjo, e eu tenho certeza que o que está perdido para o homem, para Deus não está perdido. Essa moça hoje em dia está casada e ela vive muito bem, e aquela legião que atormentava sua mente nunca mais voltou. Sabe por quê? Porque foi obra de Deus. Então toma cuidado, irmão, com esses cultos idólatras, com pessoas que buscam a Deus por movimentos idólatras. Adorar somente a Deus e não ao homem.